Primeira da pauta, Noteg. A gente vai falar um pouquinho sobre como a imprensa Rio-São Paulo está enxergando esse novo Grêmio de Luiz Castro. Né? Porque é uma novidade, né? Novo presidente, nova direção, novo técnico, né? Novos jogadores que vão vir. Então é um Grêmio novo. É uma nova expectativa do Grêmio. Né? Então, como é que a imprensa está enxergando isso? Nós vamos falar sobre isso aqui, nós vamos repercutir um pouquinho vendo esse vídeo aqui do Sport TV, que é, na verdade, o canal Grêmio Hoje pegou, né? E a gente vai repercutir o vídeo dele, que ele pegou ali o do Sport TV. Nós vamos trecho falar ali, né? Um trechinho, para ver o que eles estão pensando nesse Grêmio, o que a imprensa do Rio de São Paulo já pensa. Porque, querendo ou não, o Grêmio sempre foi temido. Isso é fato. O Grêmio sempre foi temido. O Grêmio é um time que a imprensa tinha medo. Os jornalistas falavam mal por ter medo, por não gostar, porque a gente incomodava eles. Nos últimos anos não tem sido assim, infelizmente. Flamengo, Palmeiras, até times endividados como Corinthians, qualquer time, infelizmente, a gente não tem metido mais medo em relação a eles. O que eles pensam desse próprio novo Grêmio? Vamos ver. Comentários sobre o Luiz Castro agora no Grêmio. Vamos ver o que eles têm para dizer. Porque, cara, de fato a gente tem a nossa visão aqui de fora, né? A gente tem a nossa visão de fora do Luiz Castro. Porque a gente vê os jogos do Grêmio, no máximo ali do Inter, né? Pra dar aquela secada, mas a gente não viu tantos jogos assim do Botafogo. Vamos ver o que eles estão falando aí do Luiz Castro, né? Um novo treinador do nosso Grêmio. A contratação dele indica um Grêmio muito forte na próxima temporada, fazendo muitos investimentos, mas parece que a situação do Grêmio não é para isso, pelo contrário, vai gastar aí um bocado. Imagino que o Luiz Castro seja um treinador caro, mas pelo que se sabe, o Grêmio não está com dinheiro sobrando para fazer um time caríssimo. A chegada de Luiz Castro ao Grêmio está causando um alvoroço a nível nacional. Nunca foi visto uma imprensa comentar tanto sobre o maior do Sul desta forma. E agora foi a vez do Troca de Passes na Sport TV dar seu pitaco. É isso mesmo, torcedor gremista. Os comentaristas deram a real e falaram aquilo que pensam sobre o novo técnico do Grêmio. Inclusive, parece que estão desesperados que o nosso clube consiga voltar ao patamar que nunca deveria ter saído. Vamos ouvir o que eles falaram. Eu me chamo Fabrício e acompanho diariamente o Imortal Tricolor, trazendo aqui as principais notícias do clube. E para você que ainda não te inscreveu no canal, eu quero te fazer um baita convite. Te junte ao nosso time de mais de 50 mil gremistas por aqui. É só deixar teu like no vídeo e te inscrever para não perder nenhuma novidade sobre o maior do Sul. Um nome que na central do mercado sempre aparecia, né? Nos últimos anos aí o nome do Luiz Castro era aquela sombra, até para quem estava empregado aqui no futebol brasileiro, e o Grêmio já dá esse primeiro passo. O Grêmio que demorou muito no fim da última temporada a acertar com o treinador, trouxe o Gustavo Quinteiros, que durou muito pouco por aqui também, e agora consegue já fazer esse planejamento. A gente está falando sobre essa questão do início do Brasileiro em janeiro. O Grêmio já dá esse primeiro passo logo agora, né? Logo antes do fim da temporada do futebol brasileiro com o Luiz Castro. Não, quem tem que ter um treinador é agora que vai fazer isso. O Luiz Castro, quando treinava o Botafogo, deu uma entrevista uma vez para nós aqui no Seleção, veio aqui no nosso estúdio, bateu um papo com a gente, contou que, cara, estava encantado com o futebol brasileiro, que se pudesse, o dia que saísse do Botafogo, ia sair para outro clube brasileiro, ia seguir no nosso mercado, porque ele realmente se encantou com o que ele tinha visto aqui. Daqui a pouco apareceu dinheiro da Arábia Saudita. Não é dinheiro, né? O Ronaldo ligou, né? Não é dinheiro, né? Aí a vida... Então, cara, a gente ouve umas coisas de treinadores e de pessoas e depois a gente, né, confronta com a realidade. Vamos ver. A contratação dele indica um Grêmio muito forte na próxima temporada, fazendo muitos investimentos, mas parece que a situação do Grêmio não é para isso, pelo contrário, vai gastar aí um bocado. Imagino que o Luiz Castro seja um treinador caro, mas pelo que se sabe, o Grêmio não está com dinheiro sobrando para fazer um time caríssimo e colocar na mão dele. Então, deve ter tido a conversa correta com ele, né? Porque vai ser escandaloso se janeiro, fevereiro, em coletivo, ele começar a cobrar contratações, falar de coisas que não aconteceram. Imagino que o Grêmio tem exposto direitinho a realidade do clube para ele. E acho que já foi até um Grêmio que melhorou o elenco na última janela, né? Claro que não a ponto de brigar lá em cima, mas foram contratações pontuais para melhorar o time que o Mano Menezes tinha, né? O Mano Menezes consegue deixar o Grêmio na 9ª posição. Em determinado momento a gente falava do Grêmio na 2ª página. Acho que alguns nomes pontuais, e o Carlos Vinícius é o principal deles, né? Artilheiro do 2º turno do Campeonato Brasileiro, fez 12 gols. Willian, Arthur. O Willian acabou se machucando, mas é um outro grande nome. O Arthur, sem sombra de dúvida, Marcos Rocha. Aí já começou o investimento. Talvez já tenha sido pensado em 2026. Esses jogadores foram super importantes. Foram importantes, os nomes chegam, dá certo ou não dá certo. Eles deram certo. O Willian, infelizmente, ele machucou pouco, mas já deu certo naquele Grenal, que já foi uma ajuda, né? De ganhar o Grenal fora, enfim. Só que ali já começou a demonstrar, desde
acho que o Marcelo, aquele outro candidato a presidente que comprou a arena, já melhorou. Eles falaram ali sobre o Luiz Castro não cobrar de contratações, de reforço, que o Grêmio deve ter conversado. Pô, não sei se eles chegaram a olhar a coletiva do Luiz Castro, mas o próprio Luiz Castro falou sobre isso, né? Ele disse que ele não acha correto ficar cobrando, né? Cobrar reforço, cobrar isso, cobrar aquilo, e principalmente publicamente sobre isso. Ele falou alguma coisa sobre. Tá certo, Então, cara, é uma coisa que isso não vai acontecer, né? E outra que o Grêmio já, com certeza, a direção já chegou pro Luiz Castro no momento que foi apresentar o projeto e disse, ó, nosso time é esse, nós temos tanto para contratar e dependendo do quanto que a gente vai liberar aqui de jogadores, a gente pode contratar mais tanto. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que está totalmente alinhada e eu acredito que o Luiz Castro, não, a gente sabe, né, é informação, que o Luiz Castro já está envolvido nessas negociações que o Grêmio está fazendo, inclusive o próprio TT foi uma grande indicação do Luiz Castro, que já trabalhou com ele e sabe da ligação que ele tem aí com o Grêmio, né? Então, sim, inclusive o Luiz Castro falou até do Douglas Costa, né? Daqui a pouco pinta até o Douglas Costa aí de volta. Ele gosta, tem né? um cara que tá louco pra voltar pro Grêmio, é ele? O Gramado investindo, já estavam se falando em maior investimento pro Grêmio. A vida financeira do Grêmio, ela lógico que é ruim, igual do Inter, para se falar em lugar como de outros clubes grandes brasileiros. Nesse sentido, deve estar tendo algum tipo de apoio para que o Grêmio venha forte. Porque, um exemplo, se fala de novo em Roger Guedes que não vai vir porque ele renovou lá agora no Catar. Mas quando o Grêmio fala de jogador, ele fala realmente de jogadores grandes. E o time que veio o Marcos Rocha, veio o Marlos, né? O Marlon, né? O lateral esquerda. O Marlos Bueno chegou pra zaga, mas também não conseguiu jogar machucou. muito. Então, mas você vê o nível de pensamento realmente de jogador. Não é jogador barato, vamos dizer assim, porque eles querem um jogador que chega, porque no elenco passado tinha até jogadores bons, vamos dizer passado presente, né, que acabaram chegando com Quinteiros ali tudo. Pavon, Cristaldo e todos esses jogadores acabaram meio que o Grêmio não andando com isso. Então por isso que ele tá revendo. Deve ter apoio de fora. Vai usar muitos jogadores jovens, tem jogadores de base que tem qualidade. O Alisson tá para ser bem vendido, que é um baita jogador, né? Uma boa notícia da temporada 2020. Então tem ativos ali, igual falando, de Cristaldo, de Pavon, pode ser que isso vire, com todo respeito eu falo, moeda de troca para mexer o mercado, né? Porque às vezes você não tá bem aqui, você pode ser um jogador importante em outro lugar e assim você fazer essa troca. Mas o pensamento pra você trazer um Luiz Castro, eu acho que já é acertado, né? Não é fácil você convencer um cara desse. Então tem o lado financeiro também que acaba vindo. Se o clube ele tem ou não, que é um clube gigante e pode ter um apoio financeiro de fora para isso, acaba sendo importante, que o futebol de hoje, a gente viu que o Inter passou aí, então você pode ter jogadores ganhando super bem lá, mas não tá na fácil. Gaúcha ainda há pouco, os relatos são de que o Grêmio não tá com dinheiro sobrando, pelo contrário. Vai ter que botar pé no chão na próxima temporada. Mas acho que já é um ponto de partida o bom nome de um treinador. Eu acho que o Grêmio não faz aposta, né? Por mais que o Luiz Castro, no futebol brasileiro, tenha durado pouco, e aí um pouco entre aspas, porque a grande temporada dele foi interrompida no meio lá em 2023 com o Botafogo, mas a gente imagina que é um treinador que pode mudar o patamar desse time, né? Claro que esse recorte entre Botafogo e Grêmio é no futebol saudita, nos Emirados Árabes, mas é um treinador calejado, muito experiente. Né? Ele já chegou ao anos, tem uma bela de uma carreira, já conhece o futebol brasileiro, não é fácil convencer esse nível de treinador vir, não. O dar certo ou não, a gente não sabe, né? O que vai fazer, se ele vai dar esse match aí, né? Mas eu acho que é um nome super importante. De acordo com Diego Torbes, Luiz Castro tem data para desembarcar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O treinador português tem chegada prevista para o próximo sábado. Ah, tá. Esse aqui foi antes dele ter sido apresentado. Então, por isso que pode ser que eles não falaram sobre isso, né? Porque ele citou sobre, né? Não cobrar reforços por entender a situação do time. Mas é aquela coisa, o Grêmio não tá quebrado, né? Não. O Grêmio tá com algumas dívidas que estão sendo pagas agora por essa nova gestão. Alguns ativos que já o Grêmio está conseguindo vender o Alisson, vai fazer outras vendas com certeza, e aí com isso ele vai fazer essas moedas de troca, vai conseguir dispensar de jogadores e trazer outros. Com certeza também vai ter apoio, né? Apoio de daqui a pouco de investidores para trazer a um ou dois super craque, mas como já foi confirmado, o Grêmio vai trazer de 5 a 7 jogadores, tá? Não que serão 7 ou serão 5, é 5 a 7. E para isso acontecer também o Grêmio tem que se dispensar de alguns nomes. Saiu o Kiko Oliveira, saiu o Alisson, já tá saindo o João Lucas, Pavon tá na lista também. Tem alguns jogadores que não devem renovar, tá? Então tem jogadores aí que podem
a ser vendidos, emprestados, e com isso o Grêmio vai conseguir trazer os outros nomes. E, cara, eu vou ser bem sincero, eu tô esperançoso com o Luiz Castro. Eu acho que esse aí vai ser o fato novo, vai ser o fato totalmente diferente pro Grêmio, algo que a gente precisava desde Renato 2018, tá ligado? Tipo, eu acho que o Grêmio nunca saiu assim totalmente fora da caixa como vai sair agora com o Luiz Castro, né, Camargo? Com certeza. E, cara, é muito... Tu falou 2018, exatamente essa época. Eu já pensava em Portugal, sabe? Porque, cara, eu já entendia, na minha cabeça, que o futebol sul-americano, ele tá um pouquinho ultrapassado no termos de técnico, né? É difícil tu achar no mercado, cara, como o Grêmio demorou pra entender isso, porque nós somos assim, né? O gaúcho, ele é mais demorado de sair da, arriscar um pouquinho mais, né? A gente é muito conservadora e tudo mais, então... Tanto é que o Luiz Castro tá vindo, mas tem o Felipão ali do lado, né? Pra nos ajudar. E que bom que tem o Felipão. O Felipão tá ali pra ser o cara que vai direcionar, inclusive, o Luiz Castro, né? Conhecer a cultura do Grêmio. Bastante. E fora que o Felipão, ele é muito importante lá pra Portugal, né? Ele ajudou ali Portugal a chegar a uma final de Euro, né? Lá atrás. Foi o primeiro cara que convocou o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Então o Felipão é muito conhecido e muito popular lá, né, o escolar em Portugal, e com certeza isso deve ter ajudado o Luiz Castro a vir pro Grêmio. Outra coisa, eu acho que o Luiz Castro estando no Grêmio como técnico ajuda o Grêmio a contratar jogadores. Também tem mais isso, porque querendo ou não, é um técnico de renome, né? Um técnico que tava há pouco tempo, o Cristiano Ronaldo ligou pra ele porque queria ele, né? Não é qualquer técnico que veio, não é qualquer, não, sei lá, o Grêmio tentou ano passado Caixinha. Não é um cara que tava ali no Bragantino, só o Luiz Castro, que foi solicitado pelo próprio Cristiano Ronaldo, não é qualquer um. E ele montou aquele Botafogo lá, ele ajudou, não digo ele montou todo, mas ele ajudou a montar esse Botafogo aí, que virou um Botafogo mais forte nos últimos anos, que virou um Botafogo reconhecido até, né? Não foi só a SAF, né? A SAF ajudou, mas quem ajudou a montar foi o Luiz Castro, tanto é que o Botafogo deu 2 técnicos certos, foi o Luiz Castro e o Jorge, enfim. Arthur Jorge. Dois técnicos do Botafogo que deram certo de fato. 2 portugueses, inclusive. Isso aí.